A minha casa merece mais. Vote 70. Boa noite, seja bem-vindo. Rogério Calazans, candidato a prefeito de Maringá. Na nossa sequência de apresentação dos candidatos, acabou sendo o último a ser ouvido pelo sorteio. E, como foi apresentado para as suas assessorias, serão 20 minutos. Desse total de 20 minutos, serão 12 minutos de explanação e 8 minutos para as perguntas. Caso haja tempo residual da sua explanação, poderá ser aproveitado para as perguntas também. Para facilitar o seu controle do tempo, vai estar mostrando ali no telão o tempo, tá? Também tem nas telas laterais para acompanhamento. Então, nós podemos já então dar início, tá, com a sua apresentação. E aí, assim que você começar, já o tempo começa a correr já. Por favor, fique à vontade com a palavra. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, para mim é um imenso prazer estar aqui, né, na SIM, o presidente Michel, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros da SIM, do Conselho, Barbieri, né, Michel, a gente tem até uma certa intimidade para dizer isso, porque estudamos juntos, né, fizemos Direito na mesma sala na Universidade Estadual de Maringá. Quero cumprimentar e apresentar para vocês a minha vice, se puder ficar de pé só um segundo, Lupéder. Tudo bem, André? Lupéder, que é psicóloga, psicopedagoga, né, que está membro da Universidade da Família, é o nosso ponto de equilíbrio na nossa campanha, né? Nós estamos aqui também acompanhados pelo Emerson, da nossa coordenação de campanha, o Kim Rafael, o Nenê da Platts, que é membro aqui da SIM também, é nosso candidato a vereador pelo nosso partido, pelo Avante também. Mas vamos lá. Então, eu tenho um imenso prazer de estar aqui com vocês nessa noite e quero primeiro me apresentar. Eu sou Rogério Calazans, eu sou advogado, formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Me formei no ano de 2003, em razão daquela greve de 6 meses, né? Senão nos formaríamos no ano de 2002, no final de 2002. Passei no primeiro exame da OAB, trabalho com Direito Constitucional e Direito Administrativo há muitos anos. Sou professor dessas áreas, inclusive, professor das faculdades de Maringá, em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Sou empresário também, eu tenho uma empresa fora do Brasil, na verdade, tenho uma empresa em Portugal que trabalha com exportação para o continente africano, especialmente para Uganda, que é o país para onde eu viajo, inclusive, com certa frequência, trabalhando, fazendo a interligação entre, especialmente, o governo, que nós vendemos para o governo lá em Uganda, e algumas empresas, inclusive empresas brasileiras, né? Como é o caso da Cotia Internacional, que é nosso principal fornecedor de alimentos lá para o continente africano. Sou candidato a prefeito. Fui secretário de gestão do município, na gestão atual do prefeito Ulisses Maia. Fui também superintendente do PROCON. Nós temos um plano de governo, empresários, que é um plano de governo técnico para Maringá. Eu confesso para vocês que nós havíamos elaborado um plano de governo inicialmente, e depois, em razão da pandemia, nós fizemos alterações muito substanciais no nosso plano de governo para que ele ficasse adequado para o momento atual. Então, a nossa candidatura é uma candidatura pé no chão. Eu tenho plena convicção de que o nosso futuro, o futuro de Maringá, é um futuro de muitos desafios, porque nós estamos num período de crise, e é certo que nós teremos dificuldades orçamentárias a partir de 2021. O nosso orçamento já demonstra isso, né? Nós vemos agora essa situação estranha que nós estamos vivendo, por exemplo, de o orçamento de 2021 já prever, por exemplo, apenas a título de exemplo, uma alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, né, subindo de 11% para 14%, sem que o prefeito tenha enviado a lei específica de aumento, né, mas já prevendo uma arrecadação ainda inexistente, com rubrica ainda inexistente, mas isso é sinal de que o nosso orçamento não está bem. Eu, quando era secretário de gestão, inclusive até janeiro do ano passado, mês em que eu pedi exoneração da prefeitura, eu pedi exatamente porque eu já via que o município não caminhava bem, né? Do ponto de vista fiscal, inclusive, o município já caminhava para uma estagnação, porque nós tivemos um consumo muito grande de recursos livres, recursos da fonte 1000, e isso não é bom para o município, entendeu? Isso é mal para o município, porque isso, em algum momento, vai pesar. Ou seja, ou nós fazemos imediatamente uma correção de rotas em Maringá, ou a nossa cidade vai chegar na estagnação, né? E aí o grande propósito da nossa candidatura, da minha candidatura a prefeito, da Lupéder, é exatamente essa: fazer imediatamente as correções de rota para que o município de Maringá, para que a nossa cidade não chegue na estagnação.
Se nós observarmos alguns indicadores, né, especialmente aqueles indicadores do IGM, o Índice Geral de Desenvolvimento dos Municípios, nós vamos ver que nós temos alguns índices preocupantes. Nós perdemos a primeira posição na qualidade de vida, e um dos índices que nós mais perdemos, inclusive, nesse ponto, é exatamente na saúde. Nós caímos, nos últimos 4 anos, 5 posições. Estou falando de dados oficiais, que vocês podem consultar, inclusive, pela internet, só procurar lá por IGM, né, Índice Geral de Desenvolvimento dos Municípios, que é um índice feito a partir de levantamentos feitos pela Firjan. Nós caímos 5 posições na saúde, por exemplo, e nós ocupamos mais ou menos em torno da 32ª posição em segurança pública. E quando nós passamos a dissecar os dados da saúde, nós vemos que nós tivemos uma perda de qualidade substancial em saúde elementar, em saúde básica. O município de Maringá até melhorou um pouquinho em relação à saúde um pouco complexa, né? Algumas cirurgias mais complexas que as pessoas demoravam um pouco mais, até foram atendidas, mas em se tratando de saúde elementar, nós caímos 5 posições no ranking. Isso foi muito decisivo para que Maringá deixasse a primeira posição em qualidade de vida no Brasil, né? Então, nós precisamos corrigir rotas. Maringá tem gastado mal o seu dinheiro. Maringá tem gastado dinheiro de fonte 1000, que é fonte que se paga salário de servidor público, que se paga a remuneração de servidor público, em projetos que não geram reflexo na vida da população. E nós precisamos, Maringá tem uma administração municipal que não condiz com aquilo que a cidade é. Nós estamos em 2020, num período de pandemia, mas onde nós temos uma grande inovação tecnológica, e a nossa administração ela é absolutamente obsoleta, uma administração travada, uma administração que pesa sobre a vida das pessoas que querem trabalhar. É inadmissível a situação que nós vivemos hoje. Eu, como secretário de gestão, tinha um grupo que estava sob a minha responsabilidade, inclusive, de análise de processo, e nós criamos uma força-tarefa para mapear os processos internos da prefeitura, e a conclusão foi óbvia, né? Nós chegamos à conclusão de que 95% dos processos da Prefeitura de Maringá não tem fim. Ou seja, eles passam aqui para a mão do Michel, passam para a mão do Barbieri, volta para mim, vai para a Lupédia, vai para o Kim, vai para o outro, e ninguém tem a obrigação de decidir nada. Ou seja, os processos se perdem internamente. E quando os processos se perdem internamente, é o cidadão que perde, porque ele fica lá aguardando alguma resposta. E é a partir daí que nós criamos o nosso plano de governo, que está à disposição de vocês, uma diretriz que nós chamamos de diretriz DDS, que é a diretriz de desburocratização, desregulamentação e simplificação. Por que eu falo que isso é uma diretriz? Isso não é um programa específico de governo. É uma diretriz porque é um fundamento que tem que ser aplicado em toda a administração. Quando nós falamos em desburocratização, nós estamos falando de prefeitura, passo municipal, porta dentro. Eu entendo disso. Eu entendo disso porque eu trabalhei com isso. Eu que coordenava o grupo que fazia análise de processo na prefeitura. Porta dentro. Nós precisamos criar fluxo de processo de tudo que acontece na prefeitura, decidir o tempo máximo de resposta dos requerimentos, de tudo que é protocolado. Precisamos criar um fluxo totalmente online de processo e precisamos criar um fluxograma determinando quem é o responsável por cada etapa. Porque quando a gente decide quem é o responsável por cada etapa, quando nós sabemos quem é o agente público responsável por cada etapa de cada processo que é protocolado na prefeitura, além de vocês, nós, o cidadão, ter um tempo máximo para receber uma resposta, seja ela positiva ou negativa ao seu requerimento, nós temos condições de responsabilizar o agente público quando ele deixa de cumprir com a sua função. Quando eu não tenho esse fluxo desenhado, não responsabilizo ninguém. Aliás, é algo que piorou muito na atual gestão, porque não tem responsabilidade. A gestão ficou totalmente horizontalizada, ninguém decide nada, né? É aquela história de que, né, cachorro com muitos donos passa fome. Não é isso? Então, quando eu falo em desburocratização, é porta adentro, é criar fluxograma de todos os processos. Agora, o mais importante de tudo não é a desregulamentação. Eu sei que é muito caro para vocês aquilo que foi feito, né, a construção do Masterplan. E eu estava lendo o documento do Masterplan. O Masterplan coloca uma das nossas grandes vocações, quando menciona uma das nossas grandes vocações, que é a construção civil, porque, inclusive, Maringá tem muitos vazios urbanos, mas o Masterplan identifica o excesso de regulamentação, inclusive, como um entrave. Gente, nós tivemos 9.500 pedidos de seguro-desemprego, estou usando um dado já defasado, até julho de 2020 em Maringá, um número 70% superior ao mesmo período do ano passado. É impossível nós falarmos em geração de emprego e renda para atender essa população que hoje está recebendo seguro-desemprego, mas que daqui a alguns meses não recebe mais, se nós não reduzirmos bruscamente o tamanho da máquina pública de Maringá. E eu vou reduzir, entendeu? E se a gente não desregulamentar o setor privado.
Precisamos desregulamentar. A construção civil é absolutamente amarrada por excesso de norma sobre norma. Nós vamos criar o sistema de licenciamento imediato de obras, mas de forma coerente. Eu tenho um grupo de engenheiros, inclusive da própria prefeitura, que trabalharam comigo na formatação desse projeto, entendeu? Para que as obras possam acontecer. Nós vamos fazer um amplo processo de revisão da lei de uso e ocupação de solos. Não tem, na minha opinião, vocês podem até discordar disso, não tem sentido a limitação que nós temos hoje à construção de edifícios de 650 metros. Maringá regula a construção até 610 metros acima do nível do mar, sem a necessidade de pagar outorga onerosa, de 610 até 650, pagando uma outorga onerosa pesadíssima. E dificulta muito a construção de edifícios em área que a gente poderia muito bem criar um escoamento, inclusive, do peso do trânsito de Maringá, do centro de Maringá. Eu não consigo entender, por exemplo, como é que a Franklin Delano Roosevelt, uma avenida daquela duplicada, ligada em outras avenidas duplicadas, nós temos dificuldade na legislação para construir prédio. Não tem nenhum sentido, é uma necessidade urgente de fazer uma revisão. E dentro do nosso projeto, que nós vamos criar o marco regulatório municipal de liberdade econômica, nós vamos suplementar a legislação de liberdade econômica federal para que a gente tenha um marco próprio. Uma das questões primeiras que nós vamos começar ainda no mês de janeiro vai ser a revisão da Lei de Uso e Ocupação de Solo para liberar a construção civil nos nossos eixos duplicados, Joaquim Moleirinho, Franklin Delano Roosevelt, Nanildo Ribeiro da Rocha, para que possa construir prédio. E, na minha opinião, nós precisamos tirar essa limitação dos 650 metros de Maringá. Não precisa mais, não atrapalha a rota de avião, entendeu? Não tem sentido, porque a construção civil tem condição de abarcar boa parte dessa população que está desempregada, e nós podemos levar desenvolvimento para o bairro, gente. Entendeu? Hoje a gente fica concentrando o prédio aqui, aí você vai lá numa avenida como a Carlos Borges, totalmente duplicada, você só vê as construções em caixotinho. Aí lá na frente a gente vai fazer uma revisão da legislação, fica muito caro porque as pessoas já ocuparam o solo. Aí tem que derrubar para poder construir um empreendimento que seja adequado àquela via. Então, o nosso plano de governo é um plano de governo para gerar emprego e renda para o nosso povo imediatamente. Vou criar o Conselho Municipal de Retomada Econômica, com participação de vocês, empresários, participação de todos os setores da cidade, para decidir a nossa política de desoneração. Aonde é que a prefeitura vai desonerar as atividades para que nós possamos retomar rapidamente a atividade econômica em Maringá. Vou anistiar todas as multas dadas pela prefeitura no período da pandemia. Nós vamos acabar com as perseguições que foram feitas por essa política destruidora da economia. Maringá teve uma política que destruiu a economia, Maringá teve uma política que destruiu a saúde. Essa política da saúde fala, fica na tua casa, se você ficar ruim, aí é que você vem. Nós vamos inverter essa lógica, porque nós vamos colocar na Secretaria de Saúde um dos maiores imunologistas do Brasil. Nós vamos cuidar da imunidade do povo, porque quando o povo está com imunidade alta, ele pode trabalhar, ainda que venha uma nova onda de contaminação. Certo? Bom, deu meus 12 minutos, eu estou à disposição para responder as perguntas. Obrigado, Rogério. Elmer, seguirá com as perguntas. Dentro do aspecto da segurança pública, como você pretende dar sequência às atividades da Guarda Municipal? Nessa mesma linha, existe alguma proposta para implantar segurança fixa nas praças de maior movimento da cidade, frente ao aumento exponencial de usuários de drogas e traficantes? Vamos lá. Primeiro, eu defendo absolutamente a Guarda Armada. Eu pretendo concluir o projeto de armamento da Guarda Municipal. Segundo, eu tenho um projeto que é fazer a integração das câmeras de segurança do município com as câmeras privadas. Eu sou absolutamente contra fazer 70 milhões, licitação de 70 milhões para compra de câmera. Aliás, tem que acabar com essa mania de ficar enchendo o Estado e fazendo licitação para resolver problema. O desafio do próximo gestor é resolver problema sem gastar dinheiro. Eu vou criar um convênio para dar um desconto tributário para todas as pessoas do comércio e as famílias que liberarem acesso das suas câmeras para uma central que nós vamos criar da Prefeitura, onde a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar vai poder compartilhar as imagens. Nós conseguimos monitorar a cidade inteira sem gastar dinheiro. Entendeu? Isso, por si só, já vai gerar a sensação de segurança pública. Vou acabar com os corredores da Kakogawa e acabar com os corredores também da Avenida Morangueira e vou fazer daquela primeira praça, na Avenida Kakogawa, uma base da Guarda Municipal para monitorar toda a região do Miosotes. Vou fazer da Rodoviária Velha de Iguatemi uma base operacional da Guarda Municipal com drones, porque drone é barato e consegue monitorar muito. E vou colocar pontos fixos da Guarda Municipal na Avenida Brasil, onde os guardas terão aqueles patinetes elétricos próprios para segurança, para andar no vai e vem, porque comércio na Avenida Brasil é assaltado 16 vezes. Eu tenho o apoio do pessoal da associação e sei o drama que essa turma vive.
Sabemos da importância e a necessidade de prospectar grandes investimentos privados para o município. Quais estratégias estão planejadas para a captação de novos negócios para a cidade? Existe a chance de se criar um cronograma para essa ação junto da sociedade civil organizada? Olha, eu acredito até que eu já respondi essa pergunta. Eu vou criar o Conselho de Retomada Econômica, gente. Prefeito não administra sozinho. Eu e a Lu, nós representamos uma chapa principiológica. Nós partimos de princípios bíblicos para quem acredita ou não. Por exemplo, e um deles é, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Prefeito não administra sozinho. Por isso que eu vou criar o Conselho de Retomada Econômica e quero implementar isso em janeiro, para que vocês, empresários, juntos com diversos setores da cidade, possam decidir as nossas políticas de desoneração, exatamente para atrair grandes investimentos para a cidade. Uma atenção especial, duas, né? Mas no mesmo tema. Nós precisamos criar uma política de desoneração específica para os distritos. Não tem jeito. As reclamações dos distritos, se a gente quiser que os nossos distritos, especialmente Iguatemi e Floriano, se desenvolvam, nós precisamos levar a empresa para lá e gerar emprego lá. Entendeu? Você vai lá em Floriano, a reclamação do povo é o seguinte: não tem lotérica, não tem banco. Gente, tem que sair do político. O meu plano de governo é acabar com o político velho. A política velha vai morrer na minha gestão, porque as coisas vão funcionar por direito. A partir do momento que eu levo a empresa lá para Floriano, gera emprego lá, naturalmente vai banco, naturalmente vai agência de lotérica, naturalmente o local se desenvolve, não precisa depender mais de favor de prefeito e de favor de vereador que se acha dono do local. Maringá cresce muito acima da média dos municípios de nossa região. Historicamente, esse fato tem criado zonas de vulnerabilidade social, como é o caso de Paysandu, Sarandi, entre outras cidades. Como será pensada a integração regional em sua gestão, se for eleito? Veja bem, quando eu era superintendente do PROCON, muitos de vocês aqui me acompanhavam, especialmente Barbieri estava sempre conosco lá, né? A gente tinha uma ótima parceria com as escolas, inclusive. Eu sempre respeitei muito o privado, né? Eu sempre tentei guardar a atuação do poder público sempre de forma como exceção, né? O privado tem que se ajustar. E eu criei no PROCON, o PROCON da região metropolitana, ou seja, um convênio, né, um consórcio, aliás, entre Maringá, Sarandi e Paysandu, porque eu sou um árduo defensor, eu dou aula disso, inclusive, faz parte das minhas disciplinas de formação de consórcios públicos. Acho que muitas coisas nós precisamos resolver com consórcio. A questão, por exemplo, da destinação de lixo, que muito se debate, não se resolve isso isoladamente. A gente ficou um tempo aqui brigando lixo de Maringá, lixo de Sarandi, vocês lembram disso? Que é um debate muito pobre para a região, né? Um debate absolutamente pobre, né? Medíocre, triste de se ver, porque nós precisamos formar consórcios para dar soluções conjuntas, e Maringá assumindo a responsabilidade que é dela. Maringá tem um papel de liderança. Eu fico entristecido porque nós perdemos um pouco o protagonismo desse papel. Nós não estamos pensando como gestão desenvolvimento, entendeu? Nós não estamos agindo como gestão de desenvolvimento regional. Maringá é líder. Maringá tem condições de atrair investimentos para a região toda. Eu posso só citar um exemplo bem rapidinho aqui, a situação das cooperativas, gente. Gente, eu fui visitar a Copercanção, esse povo que pega o nosso lixo para fazer reciclagem. Se não fosse essa turma que vive no anonimato, a nossa cidade estava lotada de lixo. Esse pessoal tem que ser valorizado. Eu fui na Copercanção, que tem pilhas de lixo mais alta do que eu, e eles ficam num barracão muito grande, com todo mundo fazendo propaganda política, porque eles estão num barracão grande, não tem nem luz lá dentro. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho muita experiência internacional, de que se nós fizermos um trabalho de assessoramento bem feito dessas cooperativas, nós conseguimos investimento internacional rápido, porque isso nos garante selos de qualidade, selos de sustentabilidade. A educação de Maringá apresenta índices satisfatórios, mas, infelizmente, existe um abismo quando os alunos dão sequência ao ensino a partir do 6º ano até o 2º grau, quando o Estado do Paraná não disponibiliza infraestrutura nas escolas, tampouco preparo adequado ao corpo docente. Existe alguma proposta de integração junto à Secretaria de Estado da Educação para reduzir este impacto nos jovens? Existe, que eu sou um defensor da criação do sistema municipal. Eu acho que nós temos que ter controle entre aspas, né? Acho que nós temos que ter capacidade de deliberação total sobre o nosso sistema. Eu, particularmente, defendo a criação do PROCEB, que é o Programa de Combate à Evasão Escolar, que é um programa que envolve a formação em saúde emocional dos nossos professores e restabelece o princípio de autoridade dentro do ambiente escolar. Professor é professor, diretor é diretor, porque aí nós ensinamos noções de cidadania para valer com os nossos alunos, e nós vamos resgatar o protagonismo político de Maringá. Isso significa que nós teremos condições de articular junto ao governo do Estado para que as nossas
escolas estaduais sigam o mesmo padrão das nossas escolas municipais. Por isso que a criação do sistema municipal ele é muito importante nessa construção. E o nosso plano de governo, considerando o PROCEV, que vai restabelecer a autoridade, que vai criar um padrão, vamos usar esse termo que está um pouco na moda, né? Mas um padrão assemelhado ao cívico-militar no ambiente escolar, mesmo em se tratando de escola municipal que lida com criança e com adolescente de até 11, 12 anos, nós vamos ter condições de estabelecer um acordo com o governo do Estado, com protagonismo político, para que as escolas tenham o mesmo padrão de qualidade. E eu dizer para vocês, o nosso plano de governo prevê, no final de 4 anos, inclusive, DEB 9. É uma meta ousada, a gente vai encarar. Com a expansão da população e do espaço urbano, Maringá começa a se preocupar cada vez mais com o aspecto de sua mobilidade urbana. Na última década, houve uma significativa extensão das ciclovias, sobretudo nas conexões de leste-oeste, cruzando as avenidas Brasil, Horácio Racanelo Filho, Mandacaru, 19 de Dezembro e Gastão Vidigal. Mas a mobilidade urbana vai muito além das ciclovias. Quais os planos para os próximos 4 anos nesta área? Investir pesado em infraestrutura de trânsito. Sobretudo isso. Maringá não investe. Ultimamente, os investimentos em infraestrutura de trânsito é colocar semáforo em rotatória. Acabamos de criar mais uma confusão gigante lá na JK. Difícil até de entender. Quando a gente para lá, você tem que ficar entendendo o vermelho para um lado, o verde para o outro. Isso é uma barbaridade. Ou é rotatória ou é semáforo. Está na hora da gente repensar as rotatórias, está na hora de construir viaduto, está na hora de construir túnel, de criar vias que tenham mobilidade. Por isso que eu vou acabar com o corredor da Mandacaru, da Morangueira, porque naturalmente vai criar 3 pistas dos 2 lados, entendeu? Vai e vem, vai dar um fluxo bom e vai dar para reduzir pela metade a quantidade de semáforos. Candidato Rogério Calazans, agradecemos a sua apresentação, a resposta às nossas perguntas. Muito obrigado. Obrigado, gente. Nós entregaremos agora um documento que foi elaborado pela sociedade civil organizada, coordenado pelo CODEM, onde tem as propostas para diversas áreas, para diversos segmentos da nossa cidade. Esse documento já foi lhes encaminhado previamente e contamos, em caso eleito, possa implementá-lo no seu governo. Para tanto, a gente segue também um termo de recebimento e de compromisso com o nosso documento. O presidente Michel Felipe Soares, juntamente com o professor José Carlos Barbieri, que representa o CODEM neste momento, neste ato, entregam ao candidato Rogério Calazans e à vice-candidata Lu Peder o documento elaborado pela sociedade civil organizada, encabeçada pela SIM e pelo CODEM. Eu peço uma salva de palmas neste momento, registrando a entrega oficial do documento ao nosso candidato Rogério Calazans e a sua vice Lu Peder, encerrando o encontro desta noite, o 4º encontro com os candidatos a prefeito de Maringá, aqui na ASSIM, uma realização da ASSIM e do CODEM. Muito obrigado pela participação, candidato Rogério Calazans, sua vice candidata Lu Peder, pela presença. Obrigado a todos. E daqui a pouquinho o presidente fará o encerramento oficial do nosso encontro desta noite.